Pronto, ótimo, ótimo, ótimo. Pronto. Vê só. Oi. Então, essa live, Isa, quando eu vi a cadeira do professor, ele disse, ó, vocês vão ter que fazer uns vídeos de reportagem e tal. Eu pensei logo, meu Deus, vou entrevistar a nega, porque é ótima, minha gente, para quem não sabe, eu passei uns dias com Isa, ela me passou umas dicas maravilhosas de reportagem em campo, nunca mais vou esquecer na vida. E eu pensei na curiosidade, meu Deus, como é que tá o dia a dia de Isa Maria nessa correria? Como é que tá a rotina dela? De uma repórter, né, muito assim, conhecida, qualificada, com os anos que tem. Eu disse, pronto, vai ser Isa. Vou falar com Isa pra gente fazer uma live babado. Ô, Isa, e assim, bom, eu queria começar falando um pouquinho justamente da tua rotina, né? Como tá em todos esses anos de carreira, como a gente estava falando, tu já tem 12 anos como repórter, 4 na TV Jornal, não é isso? E assim, Isso. nesses anos todos que tu tem de carreira como repórter, tu considera essa cobertura da pandemia o maior desafio até agora da tua carreira? Eu queria já abrir com essa pergunta, assim. Eu acho que sim, porque envolve muita coisa, né? Assim, envolve o medo de pegar a doença, envolve a questão desse vírus ser tudo muito novo. Então, a gente, não só nós, né? Não só nós jornalistas, mas o mundo está descobrindo a, a, a dimensão, a gravidade, enfim, tudo sobre o vírus à medida agora, né? Tudo, ninguém sabia nada, então a gente está descobrindo todo dia coisas novas. No início da pandemia, eu lembro que diziam assim, não, só vai usar máscaras quem tem o sintoma, ou então quem trabalha na área de saúde. A gente não usava. E aí Uhum, depois muda, todo mundo usa máscara, todo mundo usa álcool em aham, gel, né? Então, assim, à medida que as coisas foram acontecendo, a gente também teve que se adaptar tudo muito rápido. aham. E Ô, Isa, e confesso, quando assim, assim tu tomou assim a noção de, poxa, o vírus tomou a proporção mundial e eu como repórter tô indo para cobrir um vírus nessa proporção. Como foi esse sentimento de sentir, meu Deus, eu vou pro olho do furacão, vou cobrir uma pandemia mundial, assim, esse sentimento, né, como pessoa, como repórter. veja, quando começou aqui em Pernambuco, né, os casos a se multiplicarem, eu estava de férias e estava acompanhando tudo pela TV, né? E aí eu voltei meio que no momento mais complicado, digamos assim, que foi em abril. E abril e maio foram os meses mais complicados aqui no estado. Então, assim, foi complicado. A gente veio se preparando, claro, eu vim me preparando, assistindo tudo que eu podia assistir, até porque férias, eu fiquei em casa, né? E assistindo tudo, e acompanhando também o que a emissora, no caso, estava fazendo, para cuidar dos profissionais. Mas Aham, a cada dia que passava era um caso novo na própria emissora, sabe? Um aham, colega ficava doente, outro colega ficava doente, aí se afastava. Aquilo dava um certo pânico, medo, não só por mim, uhum, mas pelas pessoas que moram comigo aqui, né? Minha aham. irmã, enfim, todo mundo que mora comigo, então eu tinha medo de passar para essas pessoas. Não só de ficar Sim, doente, mas também de acabar transmitindo a doença. É muito complicado. Hoje eu menos, porque, imagino. não sei, os casos foram diminuindo, né? A gente está mais Uhum. seguro, mais ou Entre menos. aspas, né? E assim, como foi essa mudança de rotina? Como era a rotina da Isa Maria antes? Como foi essa mudança de rotina, né? De acordar cedo de manhã com os cuidados que não se tinha, agora tu tem mais, no campo também, no trabalho. Como é que foi essa mudança de rotina? Olha, agora tem esse acessório obrigatório que é a máscara, né? Aí Uhum, então eu já deixo ela separada todo dia, eu saio. Aqui em casa, o que eu mudei, basicamente, é a questão do sapato do lado de fora. Então eu acordo, tomo banho, troco de roupa e só coloco o sapato do lado de fora, no corredor do prédio aqui. uhum, Já é a primeira coisa diferente, assim, pego o carro, vou embora para o trabalho. No trabalho tem os cuidados, né? Você chega, tem que aferir a temperatura. Aí disso, entra os colegas todos de máscara e tudo. aham, E esses são os mais, assim, os cuidados, as mudanças mais fortes. Mas também tem a questão
microfone, né? Que agora a Uhum. gente utiliza um, entrevistado o outro, a distância, E é essa falta engraçado de. você perceber essa mudança dos microfones nas matérias, né? Acho que quem assiste, eu mesmo quando vi, eu achei, nossa, realmente você vê como a TV está tendo esse cuidado, né? De um microfone para o convidado, um microfone para o repórter, aquele cuidado de não ter o contágio mesmo, né? O toque. É importante, né? Porque, principalmente porque a gente está muito na rua e a gente sabe que tem muita gente que não se cuida. Então, assim, algumas mudanças foram feitas por nós mesmo. Cada repórter também criou a sua maneira, seu protocolo particular, assim. Eu, por exemplo, eu não entrevisto Aham. ninguém que esteja sem máscara. Isso é uma coisa minha, assim. Tem colegas que até Uhum. entrevistam, mas eu evito. Quando tem alguém sem máscara e eu tenho que entrevistar, eu peço para colocar máscara. Então, assim, são cuidados que a gente, né, assim, à medida do possível, a gente vai tentando se adaptar, vai tentando fazer para se Uhum. proteger. Mas, Aham. de resto, graças a Deus, está tudo caminhando, né? Oi, Isa, e quando tu ia assim à rua, que vocês lidam diretamente com a população, com a fonte, com a pessoa que vocês vão em busca da informação, tu sentia no começo mesmo do vírus, da cobertura, o medo das pessoas, o medo do novo, aquela incerteza de informações de mudar todo dia? Como é que foi isso assim, do começo, aquele medo do novo, de não entender bem o vírus, para agora nessa fase que a gente tá? Como é que tu vê isso nas pessoas que tu entrevistou? Bel, assim, eu entrevistei muitos infectologistas na época, né, de maior, né, então tinham muitos casos, mas o que eu não vou esquecer nunca desse momento, assim, de pico, são as filas da Caixa Econômica Federal, né? Então, assim, as pessoas estavam alheias a qualquer coisa de doença, enfim, a preocupação delas era a sobrevivência, era Uhum. conseguir aquele dinheiro porque as coisas já estavam, né, assim, Apertadas, né? degringolando. Já tinha muita gente com muita necessidade, porque ninguém estaria dormindo numa fila daquela se não precisasse, né? É, Então, sim, assim, com certeza. o que eu lembro muito são as filas, assim, eu acompanhei muito a questão das Uhum, filas, eu tentava entrevistar de longe, mas era uma aglomeração, era um desespero. As pessoas. imagino. E não era assim. Hamilton perguntou Sim. aqui, Hamilton perguntou para tu qual foi a cobertura que mais te emocionou e como você lidou com isso. Era uma das perguntas que eu ia te fazer mais na frente. Vê como esse povo tá adiantado, né? Já tá adiantando as perguntas, mas eu ia te fazer essa pergunta mais na frente. Eu sempre, quando perguntam isso assim, eu falo muito de uma reportagem que eu fiz há muito tempo, acho que há uns 2 anos, de uma mulher que estava grávida e teve a neném dela na rua, e que foi ajudada por um vizinho que era um guarda municipal. E essa mulher, ela teve a neném na porta de casa, na calçada. A menina nasceu, ela não tinha dinheiro na época. Ela, o marido e mais 4 filhos não tinham dinheiro para poder ir para o hospital socorrer a criança porque não tinha dinheiro da passagem. E aí ela acabou tendo a criança na calçada, depois foi socorrida por um vizinho, levada para o hospital. E eu fiz a matéria no hospital já, assim, né, para contar a história. E logo depois, esse vizinho fez um apelo, fez uma campanha para ajudar essa família, porque os dois estavam desempregados e tinham 4, agora mais uma criança para sustentar. E eu lembro que eu fui na Uhum. casa dessa família no dia seguinte ao parto, logo quando ela recebeu alta, e eu fui lá para fazer a matéria. E assim, a situação da família me deixou muito externada, assim. Eu fiquei muito impressionada. Eram Impactou, né? pessoas muito incríveis, assim. O casal, Uhum. a neném, as crianças, assim, a realidade muito difícil deles. E essa matéria assim, foi muito especial para mim, porque eu lembro que eu fiquei com muita vontade de ajudar, sabe? Porque você vê, né? Aquela situação ali, ele só precisava de uma oportunidade. E aí eu lembro que eu disse, poxa, o que eu posso fazer? Fazer uma reportagem que toque alguém, um empresário, alguém que possa oferecer uma vaga de emprego a esse homem. E aí eu fiz um texto, fiz uma reportagem, enfatizando, tentando fazer, colocando toda a minha energia, tudo, sabe, todo aquele pensamento para que alguém pudesse ver, pudesse dar uma oportunidade àquela família.
E aí, Aham. assim, eu lembro que essa matéria foi ao ar na sexta-feira. No sábado, esse homem tinha 4 propostas de emprego. Nossa, Foi, foi, nossa. assim. O poder Na do segunda, ele jornalismo, já né? A gente vê o poder do E na jornalismo pro bem. segunda-feira, ele já estava numa entrevista de emprego, foi aprovado e já tinha sido contratado. Estava começando, já ia começar a Incrível, trabalhar na terça-feira. E aí, assim, incrível. eu nunca mais esqueci dessa família. Eu guardo eles, assim, com muito carinho, assim, lembro muito deles, muito. Veja como as coisas são, assim, um dia, acho que no ano passado, eu até tenho no meu Instagram isso, eu encontrei essa família no mercado da Encruzilhada, eu estava fazendo uma pauta e encontrei essa família. Eles correram assim, as duas crianças estavam, a menininha de 1 ano, já tinha 1 ano, ela era irmãzinha assim, aí a mãe veio falar comigo. Você lembra de mim? Eu disse, claro que eu lembro. Aí o pai também estava, enfim. Elisa, fiz 1 ano de emprego, né, trabalhando, e tô de férias e vim trazer minha família para almoçar aqui no Mercado da Encruzilhada. Vê que legal. Que 1 ano lindo, atrás meu ele não Deus. tinha o que comer, sabe? Em Sensação de casa missão e eu fiquei. cumprida, né? Sensação de missão cumprida, né? Sabe quando você faz coisa, eu pude fazer um pouquinho, sabe? Mas, Uhum. graças a Deus, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. E É eu uma acho dos que prazeres eu, eu acho que é algo que quem está em casa fica do perguntando: mundo. será que nessas matérias sensíveis o repórter tenta ajudar, a produção faz alguma coisa, né? A emissora ajuda? Porque tem matéria que passa e a gente não vê o final, né? A gente vê a situação da É, casa da pessoa, muitas vezes talvez não dê para ajudar, né? Mas nesse caso, ainda bem que deu. Deu para fazer mais um pois é, pouquinho e ajudar, né? Fazer a diferença. não era só questão de chegar, fazer uma cesta, comprar uma cesta básica, de É, forma momentânea, acho mas que eu queria travou. ajudar mais. Uhum. Travou? A mim não, tá bem aqui. Voltou, voltou, Voltou? voltou. Voltou. Glauci está te perguntando. Tem uma pergunta aqui para tu, Isa. Vê só. Glauciane, Glauciane está te perguntando. Eita, acho que travou. Gente, gosto de tocar nas pessoas Tás, com tudo isso. tás me ouvindo? Tô te ouvindo. Isso, É isso. isso? Tás me Ah, é ouvindo? muito difícil. Tô te Isso, Isa, é ouvindo. a pergunta dela. Assim, é difícil. É muito difícil não tocar nas pessoas, não, assim, eu gosto de tocar as pessoas. Então, para mim está sendo muito difícil, assim, não vou mentir. Sexta-feira, por exemplo, ontem, eu fui fazer uma reportagem na Guabiraba e eu lembro que a menina do posto, Isa, quero tirar uma foto, vamos. E na hora da foto, ela me abraçou assim. Aí eu fiquei, Você fica assim, dizer não, não, né? Você fica meio constrangido de negar. quando você abraça, fica assim, de rosto mais distante, mas É, o carinho do público, né? O carinho do público não tem é, como. Você tem que saber lidar, mesmo nesse momento difícil, né? Que tá afetando todo mundo, assim. Ô Isa, em relação voltando um pouco a esse momento, aqui em Pernambuco a gente tá com mais de 5.000 baixas já, assim, de vidas, né? E assim, como é, assim, para você, de reportar essas mortes, assim, num boletim ou diariamente? Tá me ouvindo? agora, repete a pergunta. Tô te ouvindo. Como é para vocês, assim, reportar para a população essas baixas? Porque assim, você se emociona, né? O nosso estado é um momento que a população está vivendo. Como é levar para a população esse momento no meio desse vírus, no dia a dia? Tu acha que o governo estadual, ele está tendo um plano para a saúde do estado que está sendo produtivo, benéfico, poderia ser melhor um plano investindo na saúde nesse momento? Eu acho que a gente, porque veja, eu até fiz uma entrevista com a secretária de Esporte, Cultura e Lazer, Ana Paula Vilaça, falando sobre isso, porque não adianta, o Estado como um todo, ele não pode fazer
tudo só. Ele não tem como, ele não vai dar conta. Ele não tem como fiscalizar pessoa por pessoa se está usando máscara ou não. Acho que vai muito da consciência das pessoas. Sim. E eu acho que tem muita gente que não, que ainda parece que, sabe, não caiu a ficha, ou então tá achando que não é tão grave assim, né? Assim, a gente vê tantos exemplos de pessoas que estão desrespeitando, né, as orientações. Aí o governo fecha, aí agora tem aquela briga para abrir. Ok, a gente sabe que é importante abrir por conta da economia. As pessoas precisam voltar a trabalhar, precisam ter dinheiro para comer, enfim, as coisas precisam voltar ao normal, entre Sim. aspas. Mas as pessoas precisam ter consciência, né? E seguir protocolos. Os protocolos estão aí para as pessoas para as pessoas respeitarem. Sim. Então, Para a as coisas própria estão sendo segurança. abertas. Pois é, e para que a gente não tenha que voltar e fechar tudo de novo como era antes, sabe? São Sim. 4 meses já, né? Março, abril, maio, junho. A gente passou por períodos bem difíceis. Eu lembro que Verdade. e eu cobri, né? Fez matéria sobre bloqueios de carros, né? Agora há pouco. Quando as pessoas não podiam sair, tinham que mostrar um documento para dizer por que estavam saindo. Um negócio meio surreal, mas aconteceu e a gente, né, viu. Então, assim, as pessoas parecem que não têm muita memória. A gente não quer voltar àquilo, a gente quer Sim. continuar avançando. Mas é preciso que as pessoas respeitem, tenham mais consciência, tenham cuidado, usem a máscara, não custa nada, sabe? O Estado está aí, dando máscara para quem quiser. Tem máscara, não é por falta de máscara que você não vai deixar Sim. de Não usar. vai deixar de Sabe? usar. Tem álcool E em gel. eu percebi que, assim, em De... algumas reportagens, o repórter dava um toque meio que brincando, né? Ô, seu João, como é que tá aqui no terminal? Tá um aglomerado, né? Porque fechou, os carros tinham as placas dos dias, então o pessoal corria o quê? Para o terminal de ônibus para ir trabalhar. Então encheu, né? Os terminais de ônibus ficaram É, lotados, que foi outro problema durante a pandemia e tal. Então o repórter encostava ali, cadê sua máscara? Aí ele, não, tá aqui. Ou porque o senhor não coloca, naquela brincadeira, mas conscientizando as pessoas, né? Esse jogo de cintura, assim, de conscientizar as pessoas, aquela bronquinha. Mas também essa questão dos terminais lotados foi uma questão importante, né, também na pandemia agora, porque durante esse lockdown que a gente sofreu, os carros tinham as placas certinhas para sair, mas o trabalhador tinha que ir trabalhar. Não foram todas as empresas que estavam home office, trabalhando em casa, né? Então também foi uma questão é. bem assim discutida, né, nos telejornais, Foi né? assim, Isso. eu lembro dos agentes de trânsito quando eu ia fazer as reportagens e tudo sobre bloqueio, das desculpas esfarrapadas que as pessoas davam, assim, eu tenho que ir na casa da minha tia. Qual a justificativa? Não, eu vou comprar flor. Eu lembro que ele dizia cada Meu Deus. desculpa esfarrapada, assim. Então, né, assim, as pessoas realmente, lógico, quem precisava trabalhar, quem precisa trabalhar, né, isso Sim, não se discute. não se Mas tinha discute. muita gente, mas tinha muita gente que não estava nem aí Nem dessa aí, não tinha história. noção, né? Não estava tendo noção do perigo. Mandaram outra pergunta aqui para tu, ó, Haldney. Isa, qual a maior lição que você levará para a vida depois da pandemia? Eita, depois desse momento. Maior lição que eu vou levar, faz Isso. que olhe, São tantas, aí né? essa pandemia tá, são muitas, mas está aí para provar que nós não somos único, né? Assim, a gente vive numa sociedade. Eu dependo de você, você depende de mim. Numa pandemia como essa, ela não escolheu quem iria atingir, né? Uhum. A gente parar para pensar assim, os ricos ficaram também na mesma situação, entre aspas, porque, claro, né? Não vamos Sim, generalizar, pessoas que não tinham condições de estar em casa, os ricos têm, enfim. Não vou entrar nessa questão, mas sabe aquela situação que está todo mundo no mesmo barco, todo mundo está sim, sujeito a pegar essa doença. Muitas sim. pessoas de dinheiro foram vítimas, né? Acabaram morrendo por Verdade. conta do coronavírus, assim como as pessoas pobres também. Então, assim, Uhum. né? Assim, eu fiquei pensando assim, se fosse uma outra situação, hipoteticamente falando, assim, se o novo coronavírus atingisse apenas o Brasil,
eu não tenho dúvidas que quem pudesse, quem tivesse condições, ia embora do Brasil, ia para um outro país, né? Sim. Ah, eu tô livre. E só ia ficar quem não tivesse condições Uhum. para viver E o que a gente está talvez, vivendo. e talvez esse momento trouxe à tona para a gente abrir mais os olhos sobre a desigualdade social que a gente enfrenta, não é? Porque a gente em casa, tipo, Exatamente. todo mundo separado fisicamente, mas junto nas redes sociais. Então foi um gatilho para vários temas, para várias, no, assim, vários temas mesmo, tipo o racismo estrutural que a gente enfrenta não só aqui, mas nos Estados Unidos, né? Que era uma pergunta que eu ia ter que fazer também. Que é porque tem vários temas, eu fui organizando aqui, falar com Isa, vários temas. Porque, é porque assim, Isa, minha gente, é super consciente nessa questão do racismo. Ela defende mesmo a bandeira contra o racismo. E eu acho muito bonito essa questão, que não é assim, uma militância por militar. Você entende do assunto, busca entender, talvez sofreu na pele algumas coisas durante a trajetória de repórter bastante, como a gente já conversou algumas vezes, e eu acho isso lindo de defender as pessoas. Então, assim, eu percebi, assistindo, né, em diversos repórteres diferentes, que essa foi tipo um interruptor para o racismo também. E eu queria saber, assim, teve o movimento Vidas Negras Importa, após a morte de George Floyd, teve protestos aqui no Brasil, a gente sabe que diariamente várias crianças são mortas no Rio, tem muito, assim, morte de gente negra no Brasil. Tu acha que nesse período da quarentena despertou essa consciência mais das pessoas sobre esse tema, entre outros temas também? Como é que tu vê essa questão? Acho que a gente já vem num movimento, né, Bel? Assim, a gente já vem num movimento, graças muito também à questão das redes sociais, que nos deu essa oportunidade, porque antes, né, não tínhamos essa voz. Hoje, eu e você estamos aqui fazendo uma live porque queremos fazer, ninguém nos convidou, né? Sim, Em outros sim. tempos, a gente não teria esse espaço. Hoje nós temos esse espaço para falar. E as Foi pessoas que conquistado. quiserem entrar vão entrar e vão ouvir, enfim. Então, assim, acho que à medida que de um tempo para cá, a gente vem falando mais sobre esse assunto. E é bom que as pessoas estejam falando mais, estejam mais conscientes disso. E claro que numa situação como que aconteceu nos Estados Unidos, né, com George Floyd, que explodiu, e eu acho que o apoio de pessoas importantes, assim, artistas, políticos, né, pessoas que têm essa questão de serem formadores de opinião mesmo, assim, isso ajuda muito, assim como o caso do menino Miguel, né, que Sim, ganhou também muita força repercussão. e repercussão com a ajuda de pessoas são pessoas que formam opiniões de fato, né? Assim, Uhum, artistas com certeza. conhecidos nacionalmente, enfim. Isso traz um olhar mais atento a essa questão. E claro que tem todos os movimentos que estão aí na luta há muito tempo, e é o momento, acho que é a hora mesmo da gente falar sobre esse assunto. Eu estava assistindo agora há pouco uma live da Margareth Menezes, que eu adoro. E Também acho ela assim, maravilhosa. ela cantando, ela falando sobre a questão racial, as músicas dela falam sobre isso. E ela falando assim que agora é a nossa hora, ela diz assim, agora nós, negros, é como se nós estivéssemos acordados Uhum. para a gente quer nosso espaço, a gente quer igualdade, né? A gente quer o nosso direito, a gente tem direito a conquistar os nossos espaços. Uhum. Então, assim, começou, eu acho que não vai parar mais. Graças a Deus, começou e não vai parar Graças a mais. Deus. Pois é. E É, assim, tu falasse no caso do menino Miguel, foi um caso realmente durante a pandemia, no meio de assim, a gente ia acostumado, né? Coronavírus, todo dia boletim do coronavírus. Aí veio o caso triste do garotinho Miguel aqui, que repercutiu, como você falou, no Brasil, no mundo, né? Tiveram matérias também. E assim, eu queria saber, como um repórter, vocês mantêm o emocional controlado para dar uma notícia dessas? Por exemplo, eu acho que eu já até te fiz uma pergunta assim, mais ou menos, quando a gente estava em campo, né? Tu me explicando algumas coisas. Mas como manter o emocional numa hora dessas, que é um tema, foi uma morte que trouxe à tona vários questionamentos e reflexões para a gente como sociedade, né? Tiveram, assim, várias reflexões que a gente pôde trazer da morte desse garotinho. Então, como manter um emocional focado para dar a notícia
não desabar, assim, ter assim, a forte de ir ali entrevistar, quem sabe, a mãe ou alguém, um familiar? Como foi isso? Olha, nesse caso específico do Miguel, eu acho que até por estar nessa. Por me identificar com a questão, né? Eu acho que o caso Miguel tem muitas coisas que a gente pode avaliar. Tem a questão da mãe, da falta de oportunidades, da questão dela ser empregada doméstica, mãe, avó empregada doméstica, filha empregada doméstica. Enfim, são muitas questões e, assim, me tocou muito, pessoalmente falando. Aham. E, por incrível que pareça, assim, foi um caso que eu não fiz muita reportagem sobre ele, porque ficou muito com Juliana Uhum. Oliveira. Ela ficou como uma Sim. repórter mesmo, ela mantinha contato com a mãe, ela estava mais próxima, assim. Mas eu acompanhava, né? Acompanhava de casa, acompanhava lá, enfim. E só em um momento que foi um plantão que eu tive que ir até a casa da Mirtes. Aí eu cheguei, quando eu cheguei lá, na casa dela, eu cheguei muito assim, primeiro porque eu estava vendo aquela mulher dando tanta entrevista, eu sei que era um momento que ela precisava dessa ajuda, a imprensa precisava falar sobre esse assunto, até para ter repercussão mesmo, mas ao mesmo tempo eu fiquei com muita. Eu fiquei, não é pena, porque não é a palavra, não seria pena, mas eu fiquei preocupada porque assim, aquela mulher ela não teve um momento de luto dela, sabe? O filho dela morreu numa terça, eu acho, não lembro o dia exato, mas na quarta ela estava dando entrevista, na quinta, na sexta, Não no teve tempo sábado. de assimilar, né? Direito. De Pois assimilar é, direito. Sim, tinha sim. imprensa todo dia na casa dela, e aquilo, Uhum. assim, particularmente me machucou, assim, dizer, poxa, eu vou ter que ir lá, é o meu trabalho, mas vem o lado pessoal primeiro, Humano, sabe? né? Sensível. Humano. Aí eu fui, entrei na casa dela e ela me recebeu muito bem, ela estava exausta, eu lembro bem, e disse, Mirtes, você quer falar? Aí ela lembra que ela disse, Isa, hoje, ou Isa não, que ela não sabe não, mas disse, olha, hoje eu não quero, hoje eu não aguento falar. Isso foi num sábado, eu não aguento falar. E Uhum. na mesma hora, não se preocupe, eu não vou insistir. Uhum. Aí ela disse, tá certo, assim, mas aí ela começou a desabafar um pouco, falando sobre a dor que ela estava sentindo, que ela não estava Uhum. dormindo, não estava com comer e tudo. Uhum. Ai, Bel, eu vou te dizer, assim, aí volta aquela pergunta quando me perguntaram sobre a questão do abraço, sabe? Ah, me deu muita Uhum. vontade de dar um abraço naquela De mulher, abraçar sabe? ela, né? Tive muita vontade, só queria dar um abraço nela. Uhum. Mas eu não podia, claro. Então eu peguei, assim, eu lembro que eu peguei na mão dela, sabe? E eu não disse nada, mas assim, ela começou a chorar. Aí ela começou a chorar, eu também não quis fazer ela chorar, enfim. Aí eu Sim. só dizer assim, ó, você não tá só, tem muita gente sentindo, não tô sentindo, claro, a sua dor, mas a gente tá aqui, Se sabe? O solidariza, que né? Tá você aqui. precisar, a gente tá aqui, Uhum. a gente tá do teu lado. Para ela entender que não é só Enfim, ela dar informação, né? Ela não é só uma fonte que está ali para dar informação. Ela sentir que tem aquela solidariedade do repórter também, que é uma coisa importante, né? De do passar em lado momentos assim. humano, né? Eu não estava ali Sim, só para fazer minha reportagem. Eu vou entrar, eu não sou um robô, né? sim. Nenhum de nós é um robô. Então, você não vai. É como e para quem está assistindo a live, eu vou até contar aquela história que a gente fez uma reportagem, lembra que você estava comigo? De Hum. um cabeleireiro que foi Sim, assassinado. sim, Que sim. quem está assistindo a live, eu vou até contar essa história. Eu estava com o Uhum. Bel estava comigo nessa matéria, foi em escada, não foi, Bel? A gente foi Foi em para escada. um assassinato muito, muito, assim, bem complicado. Ele foi Foi escada ou degolado, não foi? moreno? Foi escada ou Moreno, moreno? não foi? Moreno, moreno, Moreno. moreno. Ele foi degolado e quando a gente chegou, a perícia estava lá, não foi ML, o Uhum. pessoal estava Sim, mexendo no corpo e tudo, era uma imagem forte. E eu lembro bastante. que eu lembro que assim, como eu já trabalhei muito fazendo isso, é como quem trabalha no IML, né? Está acostumado com isso. Então, às vezes, você é fria, não é frieza, é apenas costume profissional. Você está ali e você vai ver. Sim. Eu não, você não se Uhum. choca.
E eu lembro que eu peguei, não foi, Bel? Eu disse, Bel, você Foi. vai olhar. Aí o Bel ficou assim, olhando pra mim. Eu disse, Ela você ainda vai olhar perguntou: essa quer, imagem. quer ficar no carro? Eu disse: não, eu vou contigo apurar, vamos apurar. Vamos embora. Foi. E Vamos. aí eu disse, você vai olhar a cena porque você tem que se acostumar com Sim, se isso, acostumar. né? Tem que se Sim. acostumar, você vai olhar. E aí, lembra que você olhou, não, e você foi bem, olhou, não, tudo certo. E Passou depois ainda assim, conseguiu, perto de mim. Passou perto de foi mim. o Meu Deus. corpo, não foi? E Foi. você ainda depois ainda conseguiu uma entrevista com uma pessoa, não foi? Para mim, Foi para com o fazer a pai dele, matéria. o número. Foi. Foi do pai O Bel dele. saiu Foi. muito bem, E não assim, foi? eu comentei com pessoas mais próximas a mim, disseram, como foi assim, tua experiência em reportagem? Que eu fiquei saindo quase um mês, né? Assim, com Isa, com Ju, com outros. Aí eu disse, pra mim, a Sim, que mais marcou foi a de Moreno. Por quê? A gente tava. Eu lembro até hoje, a gente tava em matérias falando sobre Zona Azul. Parece sobre Zona Azul, ali no Marco Zero, e do nada um chamado. Sejam para Moreno, cobrir um assassinato. Eu digo, meu Deus, assim, do nada você tem que estar preparado em jornalismo para tudo. Se vira nos é 30. isso. Se vira nos 30. Exatamente. Foi Aí bem naquela isso hora mesmo. eu fiz justamente assim, fazer você entender o lado emocional da coisa, sabe? Porque não dá. Se a gente imagina se o repórter vai se tremer, ou desmaiar, ou chorar a cada pauta difícil que for fazer. Então a gente Sim, tem que ser firme, né? Tem que ser seguro e ver e encarar de outro jeito, sem uhum, perder a sensibilidade, sem perder a humanidade, né? Assim, eu acho com que tudo certeza. é um limite aí, mas é importante, assim. Foi massa aquela época. Foi muito Foi, bom foi mesmo, legal. demais. Estão perguntando aqui, Zé, é um assunto que eu acho que te perguntam bastante, mas Ó, estão perguntando Lina, aqui sobre como foi voltar à TV após a morte de Graça. Já faz um tempo, né? Esse tema já faz um tempo, mas eu acho que as pessoas sempre te perguntam isso. Inclusive, quando eu estava junto de tu, o pessoal, você parece com Graça, não sei o quê, um abraço, lembra a Graça e tal. Acho que o pessoal comenta muito isso contigo, é bom, né? Porque ela era uma pessoa maravilhosa, que te ensinou muito, como tu comenta sempre, assim, né? E o pessoal tá perguntando como foi voltar para a TV depois da morte de Graça. olhe, Graça eu já estava lá, assim, eu estava lá no momento, né, que eu voltei para a TV, e eu agradeço a Deus diariamente por ter voltado para a TV Jornal e ter podido estar ainda mais perto dela nos últimos 2, 3 anos antes dela ter ido embora. Então, assim, a gente estava muito próximo, a gente tava, todo dia eu ia para a salinha e a gente conversava muito lá. Então, quando aconteceu, né, que foi numa quinta-feira, na quinta, a Graça passou mal, na sexta ela foi, né, ela estava no hospital, no sábado, no domingo, Aham, houve o velório e a cremação. Na segunda eu voltei a trabalhar. Eu lembro que na quinta-feira eu estava no plantão, era véspera de feriado, eu estava no plantão na sexta, mas eu não tive condições de trabalhar. E uhum, aí a diretora, na época, me liberou, mas na segunda-feira eu trabalhei. uhum. E, assim, foi muito difícil, muito difícil. Eu lembro de um vivo que eu fiz, e no final do vivo, para devolver para o estúdio, eu não consegui dizer o nome. Era Ciro Bezerra que estava apresentando com Anne Barreto. E eu não consegui dizer o nome dos dois. Eu só disse volta ao estúdio. Eu não consegui dizer. Mas lembro também que na segunda, ainda na segunda-feira, foi um dia muito complicado, né? Foi um telejornal em homenagem a ela. E eu tive que fazer uma reportagem. Tive não, eu quis fazer uma reportagem na casa dela, com a irmã dela. Então, Sim. voltar à casa dela sem ela presente é muito difícil. É muito difícil, assim. Foi muito complicado, mas eu consegui fazer, graças a Deus. Até consegui por ela, sabe? Porque Aham, se ela estivesse aqui, ela diria para fazer. Porque ela era muito exigente. Então, eu tinha que ser forte até por ela. por ela. E lembro que também coube a mim, e foi também algo que eu quis fazer, foi limpar o camarim dela. Limpar em que sentido? Uhum. Recolher todas as peças, As tudo, coisas tudo dela. dela, pessoal, roupas, roupa, tudo que era dela. Uhum. Eu lembro que eu e Joane, a maquiadora, a gente arrumou, tirou tudo, colocou em sacolas para entregar à família, assim.
E Uhum. foi bem punk, assim. Mas eu quis fazer, sabe? Eu quis fazer porque alguém tinha que fazer e eu quis fazer, assim. Alguém que Foi um pelo menos momento, tivesse sem... foi um momento teu com Hum. ela, assim, né? Assim, se reconectar, né? De encerrar. Exato, exato. Eu lembro de sair, assim, eu lembro que eu saí com as roupas dela, né? Que eram roupas que ela pendurava lá, assim, as roupas que ela apresentava. E lembro que eu fui saindo da TV com as roupas dela, assim, no cabide, todas. E eu lembro uma cena muito linda, assim, do menino da limpeza chorando quando me viu passar com as roupas dela. Quando ele me viu, ele começou a chorar. Aí eu parti, fui embora, né? Levando as coisas, eu e Joane. Assim, Uhum. foi E bem punk. uma coisa que eu acho lindo assim em você e acredito que Graça também era assim, é que assim, pelo menos eu, quando era estagiária da TV, eu me apeguei ao pessoal da limpeza, ao pessoal da cozinha, a Joane, que é ali maquiadora. Então a gente tem esse relacionamento não só com os jornalistas, a gente vira ali uma grande equipe. Então todo no momento desse eu acredito que todo mundo sentiu, né? Carregador. Todos sentiram. Que eu acho que Graça ela era ali do povo mesmo, de todo mundo, né? De estar ali falar Ah, olha, saudada, bom dia a todo mundo. tem Então, uma né? coisa que. Mas é importante a gente falar disso, sabe por quê? Porque eu lembro que Graça era assim. Quando. Eu lembro de um momento assim que foi a televisão da sala onde ela ficava tinha quebrado. Aí ela fez, nega, vê se tem alguém aí pra ver essa televisão. Aí eu fui procurar alguém, trouxe a pessoa, disse, ó, tu pode ver aqui a TV e tal. Aí a pessoa foi lá, consertou a TV e tudo, e foi embora. A pessoa foi embora, obrigada, não sei o que, obrigada, viu? Obrigada, querido. Quer dizer, né? Obrigada, querido, não sei o que, não sei o que. Aí, um minuto depois, ela fez, nega, me faz um favor, procure essa pessoa e pergunte o nome dessa pessoa. Aí eu disse, tá. Aí eu saí correndo, disse, como é teu nome? Aí a pessoa disse. Aí eu disse a ela, eu disse, a gente sempre tem que tratar o outro pelo nome. A gente tem que saber o nome das pessoas. E aí Maravilhosa. uma outra história que eu ouvi logo depois que ela se foi conhecer o Marlene, que é da limpeza. Chegou a conhecer, Bel? Marlene, por nome, eu conhecia as meninas só por. Conhecia assim. Algumas eu conhecia por nome, Ela outras foi só porque por ela era de vista. manhã, Acho que não. É porque eu era de tarde. Eu era da tarde. Acho que eu né? não. Eu não conhecia ela. Aí, vê só, Marlene, deixa eu botar aqui para carregar. Eita. Marlene, é porque a gente estava carregando. Mas Marlene me contou uma vez que ela estava lá e aí Graça chamou ela e a outra menina e disse assim: Marlene, eu tô com essas duas roupas, o que, é que você acha que eu apresento? Com qual você acha que eu devo apresentar? Aí ela ficou assim, eu? Você quer que eu escolha, entendeu? Sua Aí ela disse, roupa. sim, você me diga, o que, é que você acha, qual das duas é melhor? E aí ela escolheu, e aí ela se sentiu, nossa, me senti muito importante, sabe? Então, Privilegiada, né? você vê, né? Então isso, assim, Linda. era uma coisa que eu aprendi, eu posso dizer a você, aprendi, viu? Aprendi muito ali com ela. Eu lembro uma vez que Érica, foi a primeira vez, acho que eu fui na jornal. Érica já estava estagiando e eu ainda não estava lá. E Érica, a gente passou pela rádio, ela estava gravando saindo. Aí Érica meio que fez a ponte, né? Me apresentou para ela assim. E ela perguntou: Você quer rádio ou televisão? Perguntou, Isabel, você quer rádio ou televisão? Com aquele jeito dela. Aí Contigo? eu disse: Foi. Aí eu fiz graça. Eu gosto de um pouco dos dois, assim, né? Mas gostaria de TV e tá. Tem TV, não sei o quê, tem que estudar com aquele jeitão dela assim, né? Tem que estudar, não sei o quê, deu umas dicas assim, depois entrou que ela tinha que terminar alguma coisa na rádio, mas eu fiquei, meu Deus, falei com Graça Araújo. Jesus, eu falei com... Ela perguntou o que eu queria, Mas mas eu vou te dizer uma coisa, essa questão da mulher negra era uma coisa que chamava muita atenção dela. Ela viu Érica uma vez e comentou assim, nega, quem é essa moça? Quem é essa menina? Aí eu disse, é Érica, tal. Aí ela ficou atenta, sabe? a Ficou ela. atenta, Aham. assim. E assim, ela ficava, ela não podia, ela sabia, claro que ela sabia que é muito mais difícil para nós, né? Não vou dizer aqui que Sim. não é porque é falta de oportunidade. A Érica tá rindo aqui. Mas assim, a nossa falta de oportunidade, ela sabia disso.
Verdade. Então, Tentava ajudar, né? ela é muito, ela Ô, sempre ô, tentou ajudar. ô, nega, tem uma pergunta aqui pra tu. É assim, Bruna Monteiro perguntou: Você em algum momento da vida pensou em desistir da profissão? Meu Deus. Olha a pergunta. Já, Depois de 12 já, anos, durante os 12 anos de já, repórter, já, não vou mentir, já. Assim, vamos já. mentir, né? Não vamos mentir, não vou dizer que não, mas já, porque Bel é muito difícil, Bel. Eu vejo você, eu vejo Érica, que são meninas que têm um potencial gigantesco, sabe? Assim, Érica, eu até falei com ela, assim, Érica tem um rosto belíssimo. Minha irmã, ela é fã de Érica. Mas, assim, vocês duas, né, que estavam ali e tudo, é muito difícil, assim. E às vezes eu canso um pouco, não vou mentir, não, dessa luta diária, porque a gente tem que provar Uhum. Sim, muito que merece estar onde está, né? A gente tem que lutar muito, verdade. Em dobro, muito, né, às vezes. em dobro, que as Sim. pessoas parecem que não acreditam muito porque a gente tá ali. Eu já tive que ouvir coisas absurdas, do tipo assim, Isa tá na TV por causa de graça, porque é amiga de graça. Não porque eu mereço estar, sabe? Isso cansa muito, assim. Não vou mentir, Porque é não. É muito profissional. complicado. É Uhum. porque é profissional, não. É E porque tem você, e alguma você coisa. ouve, interessante que você ouve das pessoas dentro e passa por perrengues com a fonte, né? Com alguém de fora, nas entrevistas. Porque eu lembro que quando eu estava com Ju, eu vi o que Ju passava, meu Deus do céu, de fonte dizer, você deu informação errada, não é essa, e em cima do ao vivo, e ela ter que mudar e tá com uma coisa, e meu Deus, e ter que falar com quem tá na redação, e é uma agonia com a fonte, e não chegou ainda a fonte, e chega atrasado. Então acontece de tudo. Acontece de É, tudo no ao vivo ou em VT. E você tem que se virar, né? Porque é TV e rádio. É interessante. É TV e rádio que vocês fazem, né? Então é uma carga a mais. É é uma interessante carga a isso. mais. É uma carga Uma a coisa mais. que eu penso é sempre assim manter a tranquilidade, porque a gente repórter de rua, a gente não está sozinho, né? A gente tem um cinegrafista e tem um motorista. E na rua a gente não é chefe de ninguém, mas a gente meio que está à frente. A gente é que Aham. diz, vamos fazer aqui, vamos fazer assado. Imagina se eu me desespero e os dois que estão comigo, né? Verdade. Então a gente é Sim. responsável por uma equipe, não é responsável, mas a gente está à frente de uma equipe, então a gente tem que manter a tranquilidade. Assim, eu Uhum. sempre me Uhum. mantenho tranquila. Eu me Eu mantenho tranquila percebi, eu percebi. É lindo, é e lindo. Minha passo essa gente, Isa tranquilidade. tem uma tranquilidade absurda, vocês não estão entendendo. Porque ela tem que estar dando toque pro cinegrafista e tem o motorista que também está ali. A pauta, ela tem o convidado, ela tem a redação, o chefe de reportagem. Então, para Isa tem que manter, minha gente, a estabilidade mental que eu fico. Essa nega é a minha inspiração, eu fico passada. Mas é bem isso mesmo. Mas assim, eu aprendi que a gente tem que passar essa tranquilidade para a equipe, sabe? Porque senão não vai Sim. dar nada certo. Se a equipe estiver estressada ou estiver nervosa, imagina, não vai dar certo. E passar esse nervosismo para o entrevistado é pior ainda, porque não tem obrigação de fazer, de É. dar uma entrevista bem feita, né? Imagina. Então, assim, tá gritando aqui no meu ouvido. Já aconteceu várias vezes da direção, do jornal, enfim, tá gritando aqui, berrando, encerra, ai, Deus, vai estourar. Quem não trabalha com televisão, mas você sabe como é, O ponto grita aqui no no ouvido. ouvido e você bem tranquila, né? O chefe gritando aqui, você, pois não, bom dia, não sei o quê, bem tranquilo. É assim. Aí a pessoa faz, vai, encerra, encerra. E eu fazia assim, sim, sim, né? Você fica Sim, sim. minha gente, é muito lindo. Ó, eu lembro, Isa fez assim: aprenda, você vai aprender uma coisa agora. Aí ela tá com um ponto, ela começa bem tranquila, não sei o quê, mas você não imagina o que é que tá acontecendo ali no ouvido e ao redor dela, mil coisas, e ela lá, tranquila. Mas foi uma lição pra minha vida, minha gente, pro resto da minha vida, eu nunca mais vou esquecer. Ô, Eu Isa, amei, eu vamos amei voltar ter às com você. perguntas, senão a gente
A gente não vai terminar essa live nunca. Vamos voltar às perguntinhas. Vê só, o pessoal estava dizendo que o que vai ficar para a gente agora, no final dessa pandemia, na verdade, que a gente está se acostumando a esse novo normal, né? A máscara nas academias, nos bares, nos restaurantes, na praia, andar na praia de máscara. O que vai ficar para a gente é a empatia, né? A ter mais empatia com o próximo, a entender que a gente não é nada, né? Que é um sopro, assim. A gente pode estar aqui hoje, não estar amanhã. Na verdade, trouxe várias reflexões, como você tocou na questão de classe, tanto rico como pobre. A gente criou mais essa noção, né? De que não importa o dinheiro, não importa onde você está, a gente está vulnerável, e que a empatia nesse momento faz toda a diferença, né? Que a gente comentou também que tem gente que está mais vulnerável, tem gente que está menos, mas tem essa questão aí de empatia. E eu queria que tem muita gente aqui comentando, nega maravilhosa, admiro o seu trabalho, você é incrível, não sei o quê. Tem muitos comentários. Eu estou impressionada com a quantidade de comentários, sério. Mas eu queria que tu deixasse essa mensagem, assim, para quem a gente que está chegando nesse novo normal, o que é que você espera para agora? Uma mensagem, assim, para o pessoal. Eu espero que as pessoas... Acho que a gente tem que evoluir sempre, né? Assim, cada dia a gente tem que estar disposto a evoluir, a aprender alguma coisa. Eu acho que esse momento é mais do que propício para que a gente pare para refletir na vida que a gente está tendo, na vida que a gente quer, né? Daqui para frente. A gente tem a dimensão da gravidade, da seriedade das coisas e que as coisas estão mudando muito rápido, e que a gente comece a dar valor ao que realmente importa, né? A gente tem que dar valor ao que realmente importa, as pessoas, ao que a gente vai fazer hoje, e deixar de pensar muito no... Eu acho que planejar é importante, mas tem muita gente muito preocupada com o amanhã, sabe? Com o amanhã. A gente tava, inclusive, a gente estava conversando com a minha irmã hoje, com a Natália, sobre isso, sobre essa coisa, a gente planejar e programar muito uma coisa e não acontecer aquela coisa, a gente não sabe de nada, absolutamente nada, sabe? Vamos viver o hoje, tentar evoluir enquanto ser humano, pensar no outro, né? Se eu tenho se eu tenho mais privilégios do que você, do que fulano, do que ciclano, por que não se doar um pouco, sabe? Não é que você vai tirar do seu para dar para alguém, mas você pode dar um pouco mais. Então, dê um pouco, sabe? Para que a gente tente manter uma igualdade. Eu acho que essa ideia que vai ficar, assim, da gente tentar olhar para o outro. Eu tenho tentado exercitar isso. Como, Isa? Eu não sou rica, né? Nenhuma de nós é rica. Mas, assim, poxa, eu parei num sinal e vi um rapaz vendendo brigadeiro. Brigadeiro a R$ 1. Em outro momento, Isa, não vou, passava. Eu tenho tentado trabalhar essa questão de olhar para o outro e pensar, caramba, ele está no sol quente com essa vasilhinha aí vendendo brigadeiro a R$ 1, custa R$ 1, sabe? Eu olhei assim, tinha umas moedinhas, eu disse, eu vou dar. E foi engraçado que quando eu chamei para dar, que eu comprei, as pessoas dos carros de trás fizeram a mesma coisa, sabe? Às vezes falta só um incentivo, falta só o primeiro passo. Não é? Verdade, para que as pessoas façam também. Então, assim, que a gente leve isso para frente, assim, pro resto da vida, né? Sim. E assim, tu falou que só basta um gesto para inspirar, e é o que essas campanhas têm feito durante a quarentena, né? Por exemplo, a do racismo mesmo, começou em um lugar, aí já acendeu, a gente teve protesto em vários lugares, e outros temas também, que só basta um ato assim, né? Para conscientizar outras pessoas também, né? Dar voz, dar mais visibilidade, esses influências que tu falou também. E assim, ai, fugiu da minha mente o que eu ia falar agora. Meu Deus, estava com a pergunta. Foge da mente às vezes. Acontece. Mas Acontece. é bem isso. E essa pandemia
quando a gente fala assim, por exemplo, quarentena, mudou muito a nossa rotina de, quem sabe aprender um novo instrumento, pensar mais no interior em si, né? Aprender um instrumento, Sim. começar um exercício, uma língua nova, ou tentar fazer coisas diferentes dentro de casa, que talvez com o dia a dia corrido a gente não tinha como fazer, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar home office e me inscrevi numa questão de exercício funcional. Aí comecei em casa também vendo os vídeos, comecei a voltar a tocar violão. Então, assim, você começa a fazer coisas que você não tinha como fazer no seu dia a dia corrido, quem sabe, né? A Às praticar vezes até o novo. tinha, mas assim, não tinha a ideia de Não, a fazer. ideia de fazer. Pois é. É, assim, eu mesmo também, assim, como eu gosto de fazer exercício, aí parou a academia, disse, "E agora eu vou ficar sem exercício, fazer exercício." Eu mesmo em casa comecei a fazer, A baixei o fazer. aplicativo da prefeitura e minha irmã, a gente começou a fazer, e assim, e tá vivendo, sabe? A gente vai se adaptando, né? É importante a Adaptação, né? gente aprender. A É palavra importante a gente é aprender. resiliência. A palavra é Exatamente. resiliência nesse momento. Paciência, resiliência, né? É E isso aí. tranquilidade, calma, que as coisas vão. Vai passar, uma hora vai Melhorar. passar, né? É isso. Isa, eu queria. Com certeza. Eu queria agradecer demais. Estás me ouvindo? Estás me ouvindo? Eita, parou? Estás me ouvindo? Ai, meu Deus. Será que a conexão de Isa caiu? Eita. Ah, calma, deixa eu ver. Deixa eu... A Voltou. internet quer impedir a gente de se despedir. Pode. A pessoa quer se despedir. A internet cortou. Ah, Isa, mas eu sou insistente. estás me ouvindo? Tô. A internet quer impedir a nossa vitória de se despedir, de agradecer ao povo. Vê se pode. A gente é insistente, a gente Oh, vai de novo. é isso aí. Ô, Isa, o pessoal tá tudo aqui. Gostaria de outra live, amei a live, live maravilhosa, não sei o quê. Mas É, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo, porque eu sei, assim, como o dia a dia de vocês é corrido, como tu deve, assim, ter muitas atribuições, tirou um tempinho para conversar com a gente, né? E eu quero agradecer a quem compartilhou o cartazinho, né? Os meus amigos que estão assistindo a gente, estão mandando pergunta, estão curtindo. E ao pessoal que acompanha a Bruna, o fã-clube Isa Maria também, né? Que estava ali, ó, compartilhando, comentando, o foi. pessoal do fã-clube. Maravilhosos. E eu quero agradecer a Isa Maria, né? Que cedeu um pouquinho do tempo dela para mim, para nós, que é um espaço, como ela disse, que a gente conquistou para todos nós. Conversarmos, debater, interagir, foi massa. E eu só queria agradecer, né? Porque, embora a gente comentou muito sobre a pandemia, mas de outros temas, outros assuntos, e a gente começa a conversar sobre o dia a dia. E se deixar não para mais, a gente vai aqui, conversa mais o tempo todo. Mas queria agradecer Isa, a simpatia, o teu jeito, né? Humilde Não, de ser, de olha, ensinar. deixa eu lhe dizer, eu acho que eu já lhe disse isso e digo de novo, assim, você, a hora que você quiser, Isa, quero falar agora, Isa, você sabe que eu estou à sua disposição, que você e Érica moram no meu coração. Foram Ah, duas, acho que maravilhosa. duas meninas que me encantaram, assim, mesmo. Eu tenho muito carinho por vocês, mesmo, mesmo, A mesmo. A gente gente está também. tá junta, viu? Independente de estar ou não TV Jornal, a gente ultrapassou já os limites da TV Jornal. E o que vocês precisarem, assim, o que vocês quiserem que eu faça. Isa, vamos plantar bananeira juntas? Vamos plantar A bananeira gente juntas. vai. Bem assim, É só bora, chamar que eu bora. vou. E antes de entrar, a gente foi no privado e fez, nega, bora, bora. Simbora arrasar, simbora balar agora. Então foi Foi. ótimo.
Dividir esse momento com todo mundo foi ótimo. Nesse momento agora, Isa, que eu estou prestes a me formar também, ter referências como você e outras repórteres, jornalistas, é importantíssimo para mim. Então, saiba que você é um referencial para mim, sim. Vou levar sempre para a vida. E quero agradecer a todos que assistiram, gente. E vai ter uma próxima live, tá? Vai ser com o jornalista Rodrigo de Luna, já combinei com ele. E vou fazer, vocês que estão aqui assistindo, né, já se prepara que eu vou soltar um cardzinho com a data da próxima live. Provavelmente vai ser 7h30 também. Aí vai ser com ele sobre alguns temas assim e outros que tem a ver com ele, com a TV com a TV Clube, né, a cobertura que ele está fazendo lá, também com a viagem dele à China. A gente vai falar vários assuntos. E já está convidada para assistir também, viu, Isa? Claro que eu vou assistir, não vou perder não, minha filha. Eu vou ficar de olho, vou assistir. Maravilhosa. Obrigada, Visa. Eu agradeço muito. Beijo Obrigada no coração de também. tu, de Nath também, né? Natália, maravilhosa. Da tua irmã que também interagiu aqui, incríveis. E todo mundo que comentou, beijo grande. Fiquem bem, tá? Beijo, amiga. Cheiro. Beijo. Tu também. Tchau.